Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Viva Integrativa Viva Integrativa Podcast. Pois é, esse podcast preparado para você que está aqui hoje, né, querendo conhecimento, querendo desenvolvimento humano, autodesenvolvimento, autoconhecimento, e hoje vai estar, olha, gente, topzera das galáxias. Fique até o final, já deixa o seu like, já se inscreva aqui no nosso canal, deixa aqui o seu comentário e manda aí, tá, esse podcast para todo mundo que você conhece, que eu tenho certeza que vai ser aí uma revolução na vida das pessoas. Estou muito feliz de hoje a gente estar trazendo essa pessoa incrível, né? Muito incrível, viu? Vai trazer muito conhecimento pra gente, vamos aprender bastante. Pois é, muito conhecimento. Vamos falar sobre relacionamentos. O que está acontecendo com os relacionamentos hoje, pessoal? Então, hoje eu tenho aqui o prazer de receber meu amigo Alex Andrade, psicanalista junguiano, um cara incrível, né, um estudioso, um profissional de alto calibre e que está aqui hoje abrilhantando o nosso Viva Integrativa Podcast. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, Sérgio. Eu agradeço, Sérgio, Luísa. Seja muito Obrigado pelo convite. Estou muito feliz. Topzera. E lembrando, gente, olha, que esse podcast aí é um oferecimento Viva Nutrition, Mente e Ação. Então você que está aí, sabe, com problema de foco, sem energia, desanimado, você que está querendo realmente dar uma renovada na sua vida, olha o Viva Integrativa Podcast. Viva Integrativa Podcast, desculpe, o Mente e Ação, Viva Nutrition para você. Aqui você já pode adquirir o seu. Aqui é só você clicar aqui embaixo, já tem no link aqui embaixo na descrição ou no QR Code que está aparecendo aqui. Top? Então você já pode adquirir o seu Viva Nutrition Mente e Ação para você voltar a ter vigor, força, ânimo e disposição. Combinado? Bom, vamos lá, Alex. Vamos começar o nosso bate-papo. O que está acontecendo com os relacionamentos hoje em dia, né? As pessoas estão desaprendendo a se relacionar. Essa mudança hoje brusca nos relacionamentos, nós estamos vendo, as pessoas parecem que não conseguem se conectar, não conseguem levar relacionamentos duradouros, estão frustradas com relacionamentos. Como é que você vê aí como psicanalista todo esse movimento relacional das pessoas hoje? Bem, tem um escritor que eu gosto muito chamado Mark Twain. Ele diz o seguinte, que com o passar dos anos os relacionamentos se tornariam líquidos. Ou seja... John Bauman não, o Zygmunt Bauman fala isso também, né? Zygmunt Bauman fala isso. Mas ele é antes ainda dele. Ele é antes do Bauman. Sim. Ele previa isso? Na realidade, ele via com a evolução de como um cara que estudava a mente, o comportamento, ele via que com o passar do tempo e o avanço de tecnologia, a mentalidade das pessoas sendo partindo de um pressuposto muito consumista, as coisas se tornariam dessa forma, as pessoas olhariam para outras pessoas como coisas, iam valorizar de uma maneira muito que equivocada, e os relacionamentos que são construídos à base emocional, convicções, iam ser deixados de lado. E hoje a gente não vê nada diferente disso. As pessoas infelizmente, são trocadas, não se conserta mais nada hoje. Hoje tudo se tornou muito descartável, líquido, que vai embora muito rápido. Né? A gente vê aí, não precisa ir muito longe, os nossos avós sempre lutaram, sempre passaram. E não significa que eles não tinham os perrengues dele, né? Com certeza. Deles ali no relacionamento, mas eles permaneciam. Eles trabalhavam naquilo que precisava ser trabalhado. Hoje não está assim, infelizmente. Hoje você acredita que as pessoas estão mais entrando em relacionamentos para terem emoção e não para uma construção? Olha só, eu tenho visto hoje, a nível de estudos clínicos, daquilo que eu tenho presenciado, as pessoas têm entrado no relacionamento não é simplesmente para encontrar um sentido para elas. Elas têm um vazio, tem algo que está muito internalizado, baseado em dores, medos, preocupações, principalmente com o passar da idade, vai criando um senso de urgência, onde eu preciso ter alguém, porque senão a coisa vai complicar. Se eu não encontrar alguém, minha idade já está avançada, e a idade avançada, que muitas vezes as pessoas têm, é 35, 40 anos, e está avançado. E para isso eu acabo perdendo um pouco aquela coisa de saber quem realmente eu quero do lado. Porque tudo hoje está tudo muito fácil, né?
Os relacionamentos, eles vão e vêm com uma facilidade muito grande e as pessoas não estão mais cuidando dos detalhes, cuidando realmente do que precisa ser cuidado. Mas as pessoas hoje, sem dúvida alguma, ela entra num relacionamento não só para construir uma história a longo prazo, elas entram para remediar um sentimento imediato que está dentro do seu coração, emocional. Vazio existencial, né? E muitas vezes não é nem o outro que ela precisa de um cuidado de si mesma, porque tentar preencher um espaço com algo inapropriado nunca vai resolver. Exatamente. Não adianta a gente tentar pegar, a gente tem um vazio, algo dentro de nós que precisa de um sentido, muitas vezes emocional, e aquilo que a gente tem mais por conhecido é um relacionamento. Então, a minha vida está chata, eu vou trazer um relacionamento. E vai ficar pior. Vai ficar pior. Vai ficar pior, pode ter certeza. Porque a busca de um relacionamento, a partir do momento em que eu estou com um copo vazio, esperando com que o outro coloque sentido na minha vida, é o princípio de todas as dores. Dentro de um processo de relacionamento, de uma busca, a pessoa precisa saber quem ela precisa ter curado suas dores, seus medos, ela estar repleta, para que o outro venha e apenas transborde na vida. E se a pessoa decidir ir embora, beleza, foi embora. O copo continua do mesmo jeito, cheinho, tá lá, porque ela sabe quem ela é. Mas as pessoas estão buscando pessoas para se completarem, né? É verdade. Eu, às vezes, no consultório, é interessante que, às vezes, depois de muito tempo, né, de tratamento, a paciente chega para mim e fala assim: Sérgio, eu tô assim, olha, eu não quero ninguém, eu tô tão feliz, eu tô saindo, eu tô passeando, eu tô me curtindo, eu tô me desenvolvendo, tô cuidando da saúde, tô malhando, tô me sentindo bonita e tal, e eu não quero me relacionar porque eu tô feliz e tal. Falo, agora é a hora que vai aparecer alguém legal na sua vida. Agora, quando você menos esperar, pode ser que você encontre aí uma pessoa a longo prazo. Por quê? Porque agora você tá repleta, agora você não precisa mais de preencher, usar alguém, né, como uma válvula, né, para encher um ego vazio. Então, eu acho que é isso que está faltando um pouco hoje, olhar para dentro, né? Olha, mas aí eu quero, curioso, falar sobre isso, porque para você saber quem você é, existe um tempo de amadurecimento. E antigamente, que os casamentos eram mais duradouros, as pessoas casavam mais cedo, né? Elas casavam mais cedo, os casamentos eram arranjados, né? E durava muito. Como que isso pode ser explicado? Então, primeiro tem a ver com a questão do nosso avanço tecnológico, que hoje, pensa comigo, antigamente não vai muito longe, eu tenho 46 anos, quando eu tinha 12, 13, 15 anos de idade, quem eram as pessoas que eu conhecia? Eram as pessoas que eu saía, pegava o ônibus, ia para a escola, voltava para o trabalho, eu tinha um círculo de pessoas, de homens e mulheres que eu conhecia, de 25, 30 pessoas, só. Nossa. Hoje, nas redes sociais, você piscou, você está com 10, 15, 20 mil pessoas te seguindo, e a gama, né? E existe uma percepção muito equivocada hoje, até mesmo por conta da imaturidade, por conta do estado de dependência emocional. E quando eu digo dependência emocional, quero deixar claro que dependência emocional não é um estado de depender do outro. A dependência emocional ela não tem nada a ver com o outro. A dependência emocional é um estado de dependência que a pessoa cria nela, que pode ter uma origem em inúmeras formas. A dependência emocional nada mais é do que um elemento, um instrumento onde eu rotulo com o que eu quero. A dependência ela vem no passado como uma caneca sem rótulo. Em algum momento da minha vida, na adolescência, foi uma pessoa, um tio, um pai. Eu vou rotular que essa dependência passou a ser essa pessoa porque ela me disparou gatilhos. Pô, resolvi isso, ou não resolvi, ficou lá machucadinho. Vida adulta, encontro alguém que faz sentido. Essa pessoa teve qualquer ação semelhante ao meu passado, eu vou rotular essa pessoa novamente com a dependência emocional. A dependência emocional ela não tem a ver sobre o outro, tem a ver sobre si, o vazio que está dentro, né? Tem um escritor que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, que o maior desespero do ser humano, o grito mais ensurdecedor é aquele que acontece no seu interior. Né? Muitas vezes a gente olha para as circunstâncias e a gente se vê em situações muito difíceis e a gente não sabe lidar, e a gente arrasta isso. Nossa. E aí,
vai de encontro ao que você falou. Por que antigamente tinha? Porque o convívio era menor. Hoje, o ato de dor e de desespero é disparado em vários gatilhos, como, por exemplo, numa rede social. Nós conversávamos antes do podcast. Hoje, o sinônimo de curtida é que a pessoa quer casar com você, que a pessoa se apaixonou com você, a pessoa pôs uma palminha. O estado de carência, de dor, mais uma vez, eu rotulando as pessoas, que vai ser a salvação, o meu bote de salva-vida, surge muitas vezes numa curtida. A mente da pessoa começa a trabalhar que eu sou importante para alguém. Olha aqui, 100 pessoas curtiram isso aqui, então eu sou importante. Se eu não tenho isso, então eu não sou importante. A pessoa passa a se medir através da rede social, é isso? Exatamente. E o pior de tudo isso é que isso vai gerando no ser humano, de um modo geral, uma necessidade de validação. E a gente não precisa. O grande segredo da vida é você entender que você é a construção de tudo que você passou, das suas dores, seus medos, os seus traumas. Você é a resultante de tudo isso. E hoje, você lidando com isso, você sabe que você vai trabalhando na tua vida, você vai olhando para a tua vida e vai entendendo que você não precisa de pessoas, mas tapinha nas costas, tudo isso é importante. Vamos dizer, a neurociência explica que sim. Fala que é importante você ter alguém para te apoiar, tal, é legal. Mas a maturidade do ser humano está quando eu não preciso de ninguém. Por que os estoicos, por que grandes Aristóteles, entre outros filósofos, todo o campo de ideia deles, a licença poética que eles usavam era o quê? A ideia deles se entenderem por eles mesmos, deles saberem a dimensão daquilo, da significância deles. E hoje o resultado de um estado de carência, de os relacionamentos não darem certo, diferente do passado, é que por mais que era lhe imposto um relacionamento, mas as pessoas, os ciclos de amizade delas, as pessoas eram menores, e a questão de todo o que se era anunciado e pregado na mídia na época. Sempre houve uma desvalorização da família, sempre. A televisão foi um dos principais instrumentos para destruir relacionamentos no passado. Hoje é a rede social. Hoje é a rede social. Não tem tantos... eles não tinham tantos gatilhos para que eles pudessem... é simples assim, exatamente, vou me separar, como hoje é super simples, sim, né? E hoje continua do mesmo modo. Por mais que você tenha no seu ciclo visual, de sair 15, 20, 30 pessoas, como era no passado, mas a informação não chega como chegava antes. Hoje, qualquer informação que você faz, que você traz, que você anuncia, o seu podcast mesmo, as suas publicações, as publicações de vocês, está chegando para gente que você nem imagina. É verdade. E quantas pessoas essa mensagem vem de encontro ao coração delas e elas falam, esse é o exemplo. É isso que eu preciso. Então, criar essa fantasia, viver no estado fantasioso hoje de que eu tenho muitas possibilidades, é a raiz de muitos problemas. E também aquela questão de eu estou sempre perdendo alguma coisa. Então, tem sempre alguém que tem um carro melhor que o meu, tem sempre alguém que tem um celular melhor que o meu, né? Então, hoje, saiu um celular agora, daqui a 10 minutos já sai o outro melhor. Ou seja, se você está num relacionamento e você tem um problema, peraí, então eu quero um relacionamento com alguém que não me traga problema. Então, ao invés de eu resolver o problema, eu troco. Uhum. Não é? Porque as opções estão muito grandes. Você estava falando dessa questão. Na minha época, quando eu era criança, adolescente, a mulher mais bonita do mundo morava na minha rua. Muita que eu conheci. Não tinha lá muitas opções assim, né? Sim. Então, a menina mais linda do mundo era da minha sala de aula. Não tinha essa ideia, né? O menino mais bonito que você conhecia estava lá no... Tava no meu colégio. Estava lá em Minas Gerais, lá, né? Falando uai. Estava lá dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula, ali era o nosso mundo, né? Então a gente tinha que se resolver por ali. Uhum. Agora não, agora ficou fácil, né? Existe até um estudo que eu estava lendo, muito interessante, falando sobre burnout de relacionamentos, né? A pessoa entra numa rede social,
sei lá, o Tinder da vida, alguma coisa assim, e aí ela conhece alguém, aí esse alguém dá um perdido nela, um ghosting, some, aí ela conhece outro, aí ela sai com um, aí se decepciona, aí conhece outro, aí aquele lá que ela tava falando semana passada reaparece, aí chama pra sair, no dia do encontro não aparece pra levá-la pra sair, sabe? A pessoa fica vivendo nesse ciclo estressante de frustrações, de conhecer, agora eu acho que é meu príncipe encantado e não é, agora eu acho que é o homem da minha vida e ele some e aparece com outra na semana que vem na rede social, e isso tá tirando a resiliência das pessoas para se manterem focados dentro de um relacionamento, né? Uhum. Então, e o pior de tudo, né, é que, infelizmente, eu não consigo esperar e olhar de uma maneira diferente. O estado de depravação, imoralidade, a tendência é crescer cada dia mais. Com certeza. Esperar que as pessoas vão ter um senso de responsabilidade, não consigo concordar com isso. Por quê? E eu te explico. Hoje, a ideia de quando a gente fala de construir um relacionamento, tem uma ideia muito tacanha. Eu já falei isso em muitos podcasts e eu acho que vale a pena ressaltar aqui. Tem uma métrica de que precisa da química. Precisa da química. E me desculpa o termo que eu vou usar. Que porra de química é essa? Desculpa. Precisa da tabela periódica para se relacionar. Não. E o casamento indiano, eles falam que quanto maior o tempo que você vai passando junto, maior vai crescendo o amor. Ou seja, não tinha química nenhuma no começo, não é? Exatamente. Então, mas a ideia da química, sempre, toda vez que alguém fala a respeito de química, ela está falando no lado sexual. Viu? E a questão da química, homem e mulher, naturalmente, fisiologicamente, existe uma atração. Claro. Existe uma... Por isso que dentro de um relacionamento, o que manda não é a questão da química. A questão são princípios, são valores, são missão, propósito, aonde eu quero chegar. A pessoa pode ir lá, olhei o cara bonitão, gatão, financeiramente resolvido, fortão, deu química. Você não conheceu o cara, você não sabe a história da vida dele. Hoje as pessoas estão lá na rede social, nas redes app de relacionamento, conversa 2, 3 vezes, querem já marcar um encontro. Por que ela quer marcar um encontro? Porque ela amou, ela encontrou ali a essência dela, ela encontrou em 3 dias de conversa a resposta para tudo aquilo que ela buscava num homem? Não. O que ela está buscando naquele homem é uma resposta emocional para ela. Exatamente. E a questão é que se em 3 dias ele senta com ela diante de um café, que seja, vamos ser bonzinhos aqui, tá? Para não piorar o negócio. Qualquer homem poderia estar sentado ali. Porque a questão é, ela preencher um vazio dela. Não tem a ver sobre, poxa, o cara tem o mesmo propósito que eu, o cara tem isso, que... Então, quantas pessoas... É um café aqui, é uma trans ali, é um motelzinho aqui, é isso aqui. Deu química, mas deu química, eu não sei porque não foi... Porque é a química. Porque eu acho que a pessoa não despertou ainda para essa maturidade emocional de que um relacionamento é uma construção, conforme você está falando. Sim. É uma construção, uma escolha. O que eu escolho para mim? Exatamente. Né? Não simplesmente essa química aí. É o que seria o processo de maturidade, estar com o copo cheio e enfim. Hoje a gente está falando sobre isso em casa. Pode falar? Pode. E quando a gente se conheceu, a gente não tinha essa química. A gente se conheceu, eu percebi, claro, linda, tudo, sempre achei ela lindíssima, né? Mas foi crescendo, cara. Não foi mais uma questão de olhar os princípios, os valores, o que ela queria para a vida dela, a missão de vida, e foi isso que foi me encantando cada dia mais. E aí a gente percebe que no nosso relacionamento, a cada dia que passa, a gente se apaixona mais. E esse processo de solidificação vai acontecendo por quê? Porque são pequenas renúncias. São a disposição de conhecê-la cada dia mais nas mínimas coisas. É óbvio que se você olhar para a Luísa, tem coisa que te incomoda? Claro. Tem coisa que ela olhando para você incomoda? Claro que tem. Claro. Tem. O relacionamento é esse ato de eu ceder. Só que quando eu fico na química, a primeira coisa que saiu fora do meu controle, mas eu acho que eu estava equivocada. Por quê? Porque a visão é muito pequena.
é muito, rasa. sabe, rasa, ela não tem profundidade. E o posicionamento do amor não é só o sentimento. De jeito nenhum. Não é. É a decisão do que a gente tanto ouve falar, de entender, de ser suporte, de estar junto. E quando eu digo suporte, eu gosto sempre de salientar isso, que ser suporte não é olhar para a Luísa ou a Luísa olhar para você e falar, tem que suportar o Sérgio. Não, ela ser estrutura para você. Ela ser aquela que está lá, Sérgio, você está num momento difícil, meu amor, estamos juntos, eu estou te apoiando, nós vamos... E assim vice-versa. Só que se é a química, essa química não dura um confronto, não dura numa conversa dura, que muitas vezes dentro do relacionamento é necessário, porque são aparar arestas, quer viver duas vidas, você teve uma criação, ela teve outra, completamente diferente. Completamente diferente. Agora vocês achar que vai ser em sincronismo, quando eu ouço aí uma meia dúzia de terapeuta de meia pataca falando umas besteiras, não, o amor tem que ser leve, eu falo, esse povo não sabe o que é amar. Sabe por que o amor não tem que ser leve? Primeiro de tudo, porque o amor tudo suporta. E o estado de suportar não é algo fácil. O suporte tem que exigir de nós um esforço. Renúncia. Então, esse negócio de amor leve é amor banal. É amor que a gente poderia trocar não por amor, mas por paixão. É a paixão, pega fogo, ou aquela coisa de... Mas o amor é para arestas. O amor, além de você ter esse confronto, é você elevar o ser amado. É você decidir a cada dia olhar para o ser amado e falar, nós estamos aqui no momento da alegria, da tristeza, nós estamos aí solidificando. Esse tipo de relacionamento, quando construído, baseado nessa confiança, ele se assemelha ao que era no passado. Por quê? Porque não são redes sociais que vai atrapalhar, não é aquela coisa frágil, superficial, de que qualquer curtidinha, porque vocês se amam de uma tal forma, vocês se conhecem de uma tal forma, que não vai ser qualquer coisa que vai abalar. Eu concordo plenamente. Então, quando a gente fala de uma estrutura antiga, de uma estrutura atual, hoje, Mark Twain, ele é muito claro em dizer que, já prevendo, falando que ia ser muito líquido, por quê? Porque eu não consigo mais olhar nos olhos e, de repente, com amor, gentileza, mas dizer o que eu preciso dizer. E se isso acabar entre vocês, você pode ter certeza que o fim vai chegar. Exatamente. Aí eu tenho uma pergunta super interessante que eu já tenho dúvida há muito tempo, que é um dos problemas do relacionamento, porque o relacionamento tem problema, falou em relacionamento tem problema, e a gente está aqui para solucionar e amadurecer sempre mais, né? Mas seria a comunicação, porque assim, às vezes o que eu digo não é o que você entendeu, o que você falou para mim não foi o que eu entendi, e assim às vezes surge conflitos. Nossa, mas você entendeu? Não era isso que eu quis dizer. Você acha que isso é um dos grandes problemas? Sem dúvida. A comunicação assertiva, ela é fundamental. A gente tem que entender o seguinte, que eu acredito que vocês já leram, né, as 5 linguagens do amor. Sim, né, o Ítalo fala sobre 7 e assim vai, mas a comunicação, ela engloba tudo, porque a comunicação não é só verbal. A comunicação, ela é expressão, é atitude, é olhar. Tudo faz parte de um processo de comunicação. E dentro de um relacionamento, é necessário a comunicação, e até mesmo dentro de uma conversa, porque o grande problema hoje, eu vou falar, eu passei por isso, cara. Eu precisei me desenvolver muito isso. A gente tende a ouvir o outro para rebater. A gente não escuta o outro para compreender, para entender. A gente não tem a maturidade de dizer o seguinte, viu, você tem razão. Eu preciso me policiar nisso. Obrigado por me ajudar. E isso não te faz fraco, muito pelo contrário, te faz alguém muito forte. E mais do que isso, alguém que quer fazer com que o relacionamento dê certo. Porque quem não quer, prefere ter razão e bater de frente e não escuta para poder entender. Ele só não quer estar errado. Se torna uma disputa. Exatamente. E o pior, né, que muitas vezes falham muitas vezes o cara está tendo uma comunicação assertiva, ou a mulher está tendo uma comunicação assertiva, mas muitas vezes a criação pega. Aquilo, como que eu entendi. Por isso que tudo, quando eu sou um alucinado, apaixonado,
pela psicanálise junguiana, né? Quando eu vou lá, eu entro em arquétipos, eu começo a estudar a composição e a compreensão do imaginário coletivo, individual, a gente entende que cada ser humano tem uma leitura diferente da vida. E isso se complementa com as filosofias estoicas, onde a gente consegue compreender, e a partir do momento que eu consigo me entender, saber como que eu me revelo ao mundo, fica uma fácil sinalização para quem se relaciona comigo entender o meu modo de agir. Exatamente. É uma maneira com que a pessoa olha e fala, viu, ele está sendo claro com aquilo, ele está deixando... E aí entra nos desdobramentos, eu tenho que ceder aqui, eu vou ceder ali, eu faço isso. Mas a partir do momento que eu sei quem eu sou. Exatamente. A partir do momento que eu entendo o meu posicionamento, eu entendo que a minha comunicação, ela precisa ser para comunicar, e seja por gesto, por atitude, por carinho, né? Por presença. Por presença, Tá. né? Quantos relacionamentos eu pego as pessoas vindo para a primeira, para uma anamnese, para um processo terapêutico já, onde as pessoas estão falando, Alex, eu tenho a figura lá, a pessoa está lá, a pessoa que eu amo, mas eu vejo ela escapando pelos meus dedos, por quê? Porque ele de um lado no celular, não sai do celular, eu não sei mais o que fazer, não sei como agir. Quando a gente vai conversar, a gritar, aqueles gritos de já começou com DR, isso, aquilo. Ou vai pro videogame, põe um fone. Mas videogame já é o ápice. Não sei de você, o que você pensa. Não, eu concordo com você. Você joga videogame? Joguei quando era Atari ainda. Lá em 1985, 86. Porque não tem nada mais infantil e nada mais destrutivo para um homem hoje no videogame. Ele vai trazer aquela coisa da infantilidade que vai tratar a mulher como mãe. Exatamente. Ele vai tratar a mulher como mãe. Gente, o processo de amadurecimento acontece no relacionamento. Eu acho que Deus não fez nada por acaso, né? Porque você vê nada como uma outra pessoa para mostrar aquilo que você tem de errado. Para te espelhar, né? Para você ver, né? E aí você vai decidir se você confronta isso ou você aceita e fala, como você disse, está certo, eu vou mudar e eu vou evoluir. Exatamente. Eu acho isso muito interessante. E uma das coisas que eu acredito e estou vivendo nessa fase da minha vida, a gente aprende muito com o outro, principalmente quando a gente está instaurado na vida, quando a gente está vivendo. A gente entende que erros e acertos fazem parte da vida de todo ser humano, mas quando a gente está com o outro, o estado bonito de ver vocês há 3 anos e aquela coisa de construção, se conhecendo, a paixão e fortalecendo o amor, isso vai blindando vocês, vai trabalhando nas arestas, vai um se moldando igual ao outro, né? Mas eu acredito também que o homem inteligente, o homem que passa a compreender a vida, ele entende que o processo de construção dele para se tornar um homem de valor, um homem diferenciado, não é só quando ele está com uma mulher, mas é quando a vida lhe permitiu que por um momento ele estivesse só. Eu concordo. Eu construo o homem que eu vou ser dentro de um relacionamento, eu construo agora, estando sozinho. Exatamente, concordo. Inclusive isso desculpe te cortar, isso faz parte do desenvolvimento da humanidade. Por exemplo, os índios, para o menino índio se tornar um homem índio, ele tinha que ir para a floresta. Ficar sozinho na floresta. Isso acontecia muito em Esparta, também os espartanos, né? O menino fazia 12, 13 anos, ele tinha que ir para a floresta matar um lobo. Se voltou, é homem. Se não voltou, morreu, porque é um menino. Todo o exército, antigamente, né? O homem fazia 18 anos, ia para o exército, ficava 1 ano lá no exército, passando por tudo. Quando voltava um homem. Voltava, casava, construía família, arrumava emprego. Então, esse período de solitude, de aprender a viver sozinho, um lobo solitário, né? O homem que aprende a cuidar de si, trabalhar, se autoterapeutizar, né? Porque o homem é muito mais autoterapeutizado. O homem vai para a solidão, ele pensa, ele repensa, ele reflete. E hoje o que a gente encontra? Homens com 40, 45 anos que namora com a mãe, 40, 45 anos que não terminou a faculdade, não vive... a mamãe põe comida na mesa para ele, e aí como que esse homem que já está indo, né,
já passou da fase do amadurecimento, como é que se aumenta no relacionamento hoje? E como é que uma mulher se relaciona com um homem assim hoje? Se não for de uma forma maternal e infantiloide. Eu não é? Concorda? Concordo. Não só concordo, como acredito que esse estado de um homem, quando ele passa desse processo de amadurecimento, ele passa por um processo de olhar para si, e se ele não chega a sair desse ponto infantil, é porque falta algo mais. E eu quero explicar o porquê. Um homem, quando ele, por exemplo, ele olha para si, tá vivendo essa vida de videogame, infantilidade, morando com a mãe e tal, isso aqui, esse cara pode morrer olhando para dentro. Ele não vai fazer nada. Não vai. Sabe por que ele não vai fazer? Porque todo o olhar dele é baseado na dor dele e baseado naquilo que ele construiu. E nós não somos aquilo que é externo. A gente não é aquilo... O estado de um cara tá na frente do videogame jogando não é um momento situacional. É um estado de compreensão de mente. A mente dele, a trilha neural, a composição de comportamento é aquilo. Então, um homem que faz sem qualquer tipo de conhecimento a respeito de si, e quando eu digo conhecimento acerca de si, não é a partir do ponto de vista dele, porque se eu tenho essa visão distorcida, eu posso analisar minha vida inteira e nunca vai funcionar isso comigo. E inclusive, vai encontrar justificativas para continuar. Pois é. Não, mas morar com a minha mãe é muito melhor. Não tem que pagar aluguel, tá tudo bem. Por isso eu guardo meu dinheiro. Por isso que eu tenho, sabe, Sérgio, eu tenho um pouco de preocupação com a ideia que as pessoas constroem a respeito da solitude. A solitude, para mim, muitas vezes é uma desculpa que as pessoas dão para si, dão para os outros, para continuar sendo uma pessoa chata que não quer mudar, que não quer ver a vida de maneira diferente. Eu entendo que existe um momento onde a gente entra na caverna, né, como Platão ele fala, a gente entra num momento onde a gente vai para o deserto, como a palavra de Deus diz, é um momento onde a gente é provado, mas o estado de solitude, muitas vezes o homem se conforma, ele fala, não, eu estou bem, não quero saber de nada, tá todo ferrado, tá todo atrapalhado das ideias, mas não, tô solitário, não, tô chato mesmo. Tu não quer sair dessa condição mental pequena, tacanha. Porque o homem, quando ele se depara, como você bem disse, né, ele vai para a floresta, aquele período de passagem de adolescência para a juventude para o homem, ele precisa ter um movimento. E o movimento de solitude, muitas vezes, é um movimento de estagnação. Não quero saber de nada agora. Mas tem jeito para esses homens, por exemplo, com 40 e poucos anos, morando com a mãe, será que... Quando que seria acordar desse despertar dessa consciência? Como seria? Então, aí que entra o detalhe principal. Muitas mulheres têm esse princípio de acreditar, eu vou tirar esse homem dessa situação. Eu vou tirar esse homem desse estado de inércia. Grande equívoco. Ninguém muda se não fizer muito sentido para ela. Ninguém muda ninguém. Não adianta você chegar, mas ele me ama, ele faz de tudo, eu vou trabalhando com a mente dele, ele vai mudar. Não muda. Homem não muda, mulher não muda se não fizer sentido. Existem duas formas para uma pessoa mudar. Forte impacto emocional ou uma compreensão cognitiva. Qual a compreensão cognitiva? Eu passei a estudar sobre comportamento humano, passei a ler, passei a buscar. Cheguei no momento da minha vida que eu falei, não dá mais para continuar desse jeito, deixa eu sair dessa vida, desse ciclo vicioso que eu não tá me levando a lugar nenhum. Então, ou ele tem esse despertar de consciência, que muitas vezes é o quê? É quebrando a cara. Porque ninguém muda ninguém. O terapeuta, você como terapeuta, você sabe quantas vezes a gente tá lá conversando com o paciente, falando, e conversa isso e aquilo, às vezes você fala, puxa, quando vai despertar? Só vai despertar quando doer demais. Existe uma ideia de acho que foi Aristóteles, ele escreveu uma vez que havia um grande pássaro no alto de uma montanha e as demais aves passavam e olhavam para essa ave e via que ela estava se contorcendo de dor, porque ela estava no processo de precisar voar, mas ela não era uma ave pequena, era uma ave que tinha se machucado. As aves passavam em volta dela e para ela se compor novamente o seu poder de asa, ela precisaria voar.
Só que o que mais doía nela era a ideia dela estar ali se contorcendo, e se fosse assim possível, né? A filosofia tem essa coisa desse diálogo de uma maneira, de uma narrativa poética. Se houvesse um diálogo entre aquelas águias, elas diziam o seguinte: não está doendo o suficiente. Porque se tivesse doendo o suficiente, ela ia abrir as asas e ia voar. A gente, muitas vezes, a gente fala, pô, mas a pessoa lá está quebrando a cara, isso, aquilo. Não está doendo demais. Não está doendo o suficiente para a pessoa se mover. Porque quando dói demais, a pessoa se move. Quando dentro de um relacionamento a pessoa está lá, quebrou a cara 1, 2, 3 vezes, ela fala, viu, o ingênuo que quer viver naquela introspecção, culpando o mundo, Deus e o mundo, na vitimização, ela vai falar o problema sempre com o outro. Quando a pessoa ela começa a ver que a dor dela está demais, ela começa a fazer uma análise, ela começa a olhar, ela fala, mas será que será que tudo que saiu da minha vida nunca prestou? Será que todas as pessoas eram tóxicas? Será que eu só lidei com narcisista? Exatamente. Só lidei com gente que não presta? Será? Eu acredito que nesse despertar, como você perguntou, doutora, tem a ver com um estado de dor que muitas vezes a pessoa fala, eu não quero mais viver isso. Perda total, a pessoa entra em colapso. Exatamente, porque daí ela fala, viu, eu não tenho mais, eu estou entregue e não dá para continuar desse jeito. Porque enquanto tiver cômodo, enquanto tiver tudo resolvido, eu vou levando, né? Eu acredito que tem um botão dentro da gente chamado botão da honra, só que ele fica muito escondido. E a única forma de você acionar esse botão da honra é através da dor. Então vai quebrando a cara, vai afundando, como se fosse até que chega uma hora que bate nesse botão da honra e liga. E a gente fala assim, não dá mais para mim viver assim. Não dá mais para mim continuar nessa vida. Lacan fala isso, né? É verdade. Lacan fala que uma das coisas mais verdadeira e pura no ser humano é a dor. A dor. Uma das coisas mais legítimas, porque a dor eu não questiono, ela vem, ela acontece. Ela existe tanto no inconsciente quanto aqui no momento pode acontecer alguma coisa e ela é real demais. Eu quero até contar o que aconteceu, não sei se a Lu vai lembrar, mas quando a gente tinha uns 6, 7 meses de relacionamento, que a gente estava já juntos, a gente teve uma crise muito forte e a gente pensou em se separar. Sim. E aí a gente teve uma conversa que mudou minha vida, cara. Eu me emociono de lembrar, porque ela virou pra mim e ela falou assim, vem cá, senta aqui. Aí a gente sentou, ela falou assim, olha, a gente tem 2 opções. Você tá machucado da sua vida, de um monte de coisa que aconteceu, e eu também tô. E o que tá acontecendo entre a gente são dores que a gente trouxe pra dentro do relacionamento. Só que nós temos 2 opções. Primeira, a gente se separa, mas só que a gente vai ter que tratar a dor. Porque essa dor vai continuar existindo. E não adianta a gente pensar que vai achar outra pessoa que vai curar essa dor. É problema nosso. Então a gente vai ter que tratar essa dor sozinho. Ou a gente vai ficar junto e um vai ajudar o outro a curar a dor. Porque curar a dor junto é melhor do que curar a dor sozinho. O que a gente quer? E naquele momento... Foi muito lindo, A gente criou uma aliança, exatamente, cara, de trabalhar um ao outro, de trabalhar a dor do outro, de entender de onde vem, de ter conversas profundas sobre o que um sente, o que o outro sente, o que um trouxe, o que é meu, o que é seu, como é que a gente resolve isso. Mas isso não é a essência do amor. E aí criou uma raiz profunda, entendeu? Essa é a essência do amor, onde o amor ele transcende o ato de compreensão. Ela não sabia o que estava tendo ou tem que enfrentar de dores. As dores são muito íntimas, é fora o íntimo. Exato. Você não sabe o que tem que lidar, mas ainda, Tomás de Aquino ele diz o seguinte, ele fala que o ato do amor é o ato do suporte. Não existe demonstração maior do que amor, do que suportar. O apóstolo Paulo fala, suportai-vos uns aos outros em amor. Eu gosto muito dessa frase. E amor não é uma emoção, é uma decisão. E um comportamento. Né? É sentimento. Escolha. É sentimento, decisão e comportamento. As 3 coisas têm que andar juntos. Né? E eu acho que falta muito isso, sabe, hoje em dia. Até você usou, acabei de falar de Paulo também, Tomás de Aquino,
Quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 13 sobre o amor, paciente, justo, eterno, não segue injustiça, vive a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporte, jamais acaba. De repente ele termina esse texto memorável com uma frase que parece que está fora do contexto, que ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino e agia como menino, mas agora eu sou homem e faço as coisas de homem. Por que Paulo escreve isso? Porque amor é para homem, não é para menino. Exatamente. Então, só compreende o amor quem sai das expectativas de menino e entra na responsabilidade de homem. Porque a criança, ela vive de expectativa. O adulto, ele vive de responsabilidade. E o que a gente vê hoje? As pessoas entram em relacionamentos somente com expectativas e não com responsabilidades. Aí se tornam relacionamentos infantis, onde um está ali querendo que o outro faça a vontade do outro, ou que você cause em mim emoções, ou que você traga para mim momentos legais, momentos bacanas, vamos para praia, vamos viajar, vamos curtir. Mas a vida não é isso, né? A gente tem que ir mais profundo. Tem que sair das expectativas de criança e entrar nas expectativas de homem. É como toda criança, né? Toda criança, quando é surpreendida fazendo besteira, ela chora, ela dá desculpa, ela reclama, ela diz que está fazendo isso porque você não fez o que tinha que fazer. A gente não percebe isso na vida real hoje. Muitos relacionamentos, o que é? Se você repreende um homem, o homem fala: opa, estou errado, vou me ajustar, estou certo, não é bem isso e tudo bem, não tem que ficar me justificando também. Porém, muitos relacionamentos onde são meninos ou meninas, chora, dá desculpa. Vai tratamento de silêncio. Besteira toda, né? Isso aí... só mostra o quão a nossa sociedade está tão... E de um modo geral, a gente fala muitas vezes, é difícil a gente condicionar o outro só, mas a gente vê que, de um modo geral, hoje as pessoas, elas têm perdido essa compreensão de quem elas são e de como ela tem que enxergar o outro. Então Eu tenho uma pergunta. Quais seriam os maiores traumas que levam a maiores problemas de relacionamento? Traumas que a pessoa possa vir a ter que geram problemas no relacionamento. Olha, uma coisa que eu tenho enfrentado muito, tenho visto, tem alguns, mas eu prefiro me manter aqui porque eu sei que depois os pacientes vão ver e eu não queria... Sei que vai gerar identificação com eles porque estaria falando de casos deles, né? Mas o grande problema que eu tenho hoje, que eu enfrento e vejo estudando muitos casos clínicos, principalmente quando chega nesse ponto, é o sentimento de rejeição e abandono, que são muito próximos, né? Tanto o sentimento de rejeição e abandono, ele tem duas formas de serem construídos. O trauma, ele pode ser real, ou ele pode ser um trauma fantasioso. O trauma real é um estado de alerta. É nada mais do que uma etiqueta que a gente coloca dentro de uma linha do tempo da vida, algo doeu, ou seja, eu não vou revisitar isso. Isso a gente colocou lá, deixou e a gente chama isso de trauma, né? E o trauma, isso trauma real. O trauma fantasioso, ele tem uma predisposição genética, tem uma predisposição muitas vezes com a questão da historicidade da família, uma família disfuncional onde pai e mãe brigam, mas os dois dão muito, muito amor aos filhos, né? E de repente os filhos crescem com a insegurança de que a qualquer momento os pais vão embora. Aí ela cresce, ela tende a viver a vida com uma insegurança que os pais estão juntos. Fazem 60 anos que os pais estão juntos, mas ela disparou um trauma imaginário de que algo poderia acontecer. Ela pode projetar isso no parceiro? Exatamente. E isso vai de parceiro, para o amigo da escola, no trabalho. E aí, o que eu tenho visto em casos clínicos no trabalho, a pessoa fez uma reunião, chamou 2 pessoas, esqueceu ela, pronto. Ela vai pedir a conta, ela vai entrar em desespero. Chegou, chamou lá, né? Muitas vezes é até brincadeira, viu? Preciso falar com você, depois eu te ligo. A pessoa tem taquicardia. Meu Deus, por que essa ansiedade? Porque ela sempre pressupõe o pior. Ela não consegue entender que a vida
existem momentos da vida difíceis. Aquilo que eu etiquetei como trauma no passado, propriamente não era um trauma. É apenas uma parte da minha vida onde eu tinha uma compreensão equivocada porque eu não tinha estrutura psicológica, psíquica, de idade, de historicidade da vida para entender que era uma briga entre o meu pai e minha mãe, só. Eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso. Se você revisita essa cena com a mentalidade de hoje, seria uma cura, né? Exatamente. E esse processo, o que a gente vê, eu vejo muita patifaria de terapeutas falando, não, tem que contratar, não contratar. E muitos até encontram o trauma. E aí, o que faz com isso? É isso aí. O que faz? Tá, eu encontrei etiquetado. Como que eu vou trabalhar com isso? Como que eu vou tirar a pessoa desse lugar que ela está, que para ela é real? Que para ela é real aquilo. É igual uma pessoa que está sofrendo com alucinações, se ela chega aqui e começa a falar de coisas, não adianta você falar para ela que não. Exatamente. Ela está vendo aquilo, e você bater contra, não adianta. Tem que ter um processo muito bem estabelecido para você poder tirar aquela etiqueta sem que machuque ela, e ao ponto dela revisitar o seu passado e falar, realmente, aquilo foi uma época da minha vida, na minha infância, onde era uma falta de compreensão. Hoje eu olho para a vida, eu não preciso acreditar que todo mundo vai embora. Eu não preciso acreditar. E não tem nada melhor do que isso. A gente viver, estar com pessoas onde as pessoas falam, viu, eu realmente curei, trabalhei. Você está me falando algo muito bonito, porque muito tempo da minha vida eu acreditei que meu pai não me amava. Porque o meu pai, ele era torneiro mecânico, ele saía de casa às 6 horas da manhã, chegava em casa às 8 horas da noite, cansado. Imagina só, torneiro mecânico, trabalho cheio de graxa e tal. E ele queria dormir e tal, e não queria brincar com a gente, ele não tinha nem estrutura para isso, estava estourado de cansado. Muitas vezes ele fazia hora extra, chegava em casa às 11 horas da noite e tal, porque a criança, ela só entende o amor na presença, ela não entende o amor na ausência, né? E aí, um tempo atrás, não faz muito tempo, fui almoçar com meu pai, e a gente batendo papo, tava eu, meu pai e minha filha, e aí o meu pai falou assim, a gente é do Rio, né? Meu pai falou, filho, você lembra quando o pai ia trabalhar em São Paulo e tal? Eu lembro, pai. Então, a empresa, ela me pagava um jantar. Ela me dava um dinheiro para me sair para jantar. E eu, durante todo aquele tempo, não fui jantar. Porque quando eu voltei, eu comprei a sua primeira bicicleta. Cara, curou. Aquilo para mim foi uma flecha entrando no meu peito de uma forma tão profunda. Porque toda a minha imaginação de trauma... Você tá falando trauma imaginário. Peraí, meu pai não me ama por quê? Cara, eu estudava em colégio particular, eu sempre andei bem arrumado, nunca faltou comida em casa. Como assim meu pai não me amava? Cara, se teve um cara que me amou, foi ele. Só que ele não podia estar presente. Ele teve que sacrificar a presença para construir a família, para cuidar dos filhos, né? E quando ele falou isso para mim, foi uma flecha, né? No meu coração, e aí eu passei a olhar a vida, não somente o meu pai, mas a vida de outra forma, né? E aí eu me vi na minha posição do meu pai. Por quê? Porque eu trabalho muito, né? Eu trabalho uma média de 10 a 12 horas por dia, preciso trabalhar, e às vezes a minha filha ia para minha casa e ela fala assim, pai, você só trabalha, pai. Pai, você só trabalha, pai. E aí, um belo dia, toca o telefone e Manu, papai, tem uma boa notícia para te dar. Qual que é a notícia, minha filha? Passei no vestibular. Passou aonde? Aonde você passou? Fala o Unicamp pra mim, por favor. Pai, passei na PUC. A matrícula é tal, a mensalidade é tanto. Eu disse, vai lá, faça sua matrícula, compre suas coisas, você vai fazer a sua faculdade. Agora você entendeu porque o seu pai trabalhava tanto? Por amor, para que você pudesse ser alguém. E aí agora ela entendeu também que a ausência também se faz amor. Exatamente, mas aí o detalhe de tudo isso é esse tempo que machuca, cara. Isso é verdade. Esse tempo machuca. Não precisava doer por tanto tempo, né? Exatamente, para ter a compreensão. Mas aí entra naquilo que nós falamos da comunicação. É lindo ver o estado resolutivo.
resolveu, nossa, fez tudo sentido, mas quanto? E eu falo isso com propriedade porque eu passei por isso. Eu tive uma infância muito difícil. E alguns eu consegui, ao longo da vida, entender que alguns traumas eram imaginários mesmo, mas outros eram reais. Mas uma coisa eu descobri, que muitas vezes o imaginário dói mais do que o real. Porque o real, por mais que ele seja, você tem que lidar com a realidade, aquilo que está diante de você, não dá para você fechar os olhos. Mas o imaginário, ele só existe em você. Ninguém consegue te entender. Ninguém consegue olhar para você e entender aquilo que você está passando, é fora o íntimo. É a sua forma de interpretar aquela cena. Por exemplo, vamos supor que sejam irmãos gêmeos e vivenciaram a mesma cena. Um ficou totalmente traumatizado e o outro não. Ou seja, esse seria o trauma imaginário que ele imaginou além da conta daquilo que era realmente real? Também, porque cada um tem uma percepção, né? Por mais que sejam gêmeos, eles vão ter percepções diferentes acerca da vida. A criação faz de um filho, de um pai alcoolizado, sai de 2 filhos, um que nunca vai querer saber de bebida e vai fazer de um outro um alcoólatra. Exatamente. Porque a compreensão, elas são diferentes. Mas a questão disso aquele que se situa, ele olha, ele fala, viu, pô, tá difícil mesmo lidar com o pai bebendo desse jeito, isso, aquilo, eu não quero. O imaginário, ele fala o seguinte, já que meu pai nunca deu bola pra gente, mas quem disse? Porque ele era alcoólatra e nunca deu bola? O exemplo, né? Ele nunca deu bola? Não, ele deu bola. Mas o imaginário, já que não deu bola, vou beber também. Vou procurar uma maneira de chamar a atenção dele. Porque o trauma imaginário, ele sempre projeta tentar trazer a atenção daquele a qual ele tem por causador do trauma. Ele, por exemplo, num relacionamento, todo mundo tem direito de iniciar um relacionamento, ser legal com o outro e falar, olha, não tem sentido mais a partir daí. Essa pessoa, se ela é uma pessoa consciente, ela fala, tudo bem, mas não tem motivo, claro, mas ele quer, vou respeitar. Mas tem aqueles que, de alguma forma, um transtorno psicopatológico, alguma coisa, ela começa a alucinar, criar coisas, cria traumas. Pô, mas por que ele fez? Por que não sei o quê? Por que ele me abandonou? Poxa, ele é um outro ser humano, ele pode desistir. E aí entra dentro desses processos de traumas imaginários, fantasiosos, que a gente diz, dentro do processo, que eles se tornam difíceis de lidar porque você não sabe como agir. Se, por exemplo, um pai deixou, que nem um exemplo, né? Você lá largando o pau, sua filha falou, pai, passei na faculdade. Legal, filha, tá aí, ó, agora você entende. Ótimo. Era um trauma que podia ser real para ela, mas você mostrou. Talvez você não tivesse tido a percepção naquele momento, mas você mostrou para ela, olha, tá aqui, meu amor, por que eu lutei tanto? Mais um trauma imaginário. Como que você vai saber? Exatamente. Você nunca vai saber. Tá lá mitigando no coração dela, trabalhando no coração dela. E ela vai criar um bloqueio com você que você nunca vai conseguir chegar perto da tua filha. Exatamente. Então os traumas reais, eles são menos nocivos, mesmo as consequências não são tão grandes quanto o imaginário, ele vai trazer realmente essa... Eu faço um exercício às vezes com os pacientes, que é o seguinte, né? A gente tem uma tendência de olhar para o passado com a nossa perspectiva de agora. Né? Então, a minha mãe, ela, sei lá, ela me batia, ela gritava comigo, ela era assim. Aí a gente falou, vamos lá, vamos pegar aqui, não foi isso? 1979. Então, eu quero que você faça uma pesquisa de como era a vida em 1979. Quanto que era a inflação? Como que era a tecnologia? Tinha 4 canais, e desses 4 canais, pelo menos 2 não pegava. Sente com a sua mãe, ela é viva? Pergunta para ela como que era quando ela era criança. Como é que ela foi criada? Como é que a mãe dela tratou ela? Qual o grau de escolaridade da sua mãe? Minha mãe estudou até a 4ª série primária só. Então, olha só, olha essa pessoa, né? Vamos olhar para ela com misericórdia. Ela não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. É muito fácil eu julgar minha mãe ou julgar meu pai, sentado agora assistindo esse podcast que a gente tem aqui, cheio de informações, com o YouTube, com o Netflix, com uma série de coisas, com livros, Nossos pais não tinham nada disso, cara. Muitos vêm até de pais analfabetos que não sabiam ler e escrever.
que tiveram que criar a sua própria casca para sobreviver, não é verdade? Sim. E às vezes ganhando um salário mínimo para criar 2, 3, 4, 5 filhos, numa época que a inflação chegava a 10.000% ao ano, e a gente tem que ter essa consciência, né, de que era outro mundo que os pais viviam. Não que a gente tem que aceitar abuso, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de olhar e entender que era outro tempo, um outro eu que vivia ali, e hoje eu posso olhar com um pouco mais de misericórdia e de compreensão para os meus antepassados. Entender que não era apenas que ele não me amava. Às vezes não tinha nem tempo para amar. Tem gente que me procura e fala assim, Sérgio, eu tinha 10 irmãos, meu pai não me amava, minha mãe não me amava, como é que uma mãe vai dar atenção para 10 filhos? Fala para mim. Tem sempre um que pede mais atenção do que o outro, e tem mais necessidades e tudo. Entendeu? Né? Então a gente tem que olhar isso. Ai, minhas roupas não eram minhas, eu tinha que cuidar das minhas roupas para passar para minha irmã, mas eram 10, mas eram 9, mas eram 7. Quer dizer, a gente tem que se reportar isso também e olhar a dinâmica da vida que a gente viveu no passado também, que é diferente de hoje, né? Mas eu acho que tem gente que acorda com a consciência. Por exemplo, você criou uma certa consciência, na hora que seu pai falou, pronto, entendi. Tem certas pessoas que não basta ela ter entendido no consciente dela, ainda existe no inconsciente, não é? Exatamente. Porque o inconsciente não só reside feridas, mas existe processo de comportamento. Eu construo comportamento não no nosso estado consciente. No meu consciente não tem uma compreensão comportamental. Está dentro do meu inconsciente. Se o meu inconsciente consegue fazer uma análise de eu olhar e ver que aquilo é um comportamento de abandono para mim, de insegurança para mim, pronto, está feito o negócio. Entendeu? E então estar situado e falar, viu? Não. Era uma criança. E outra, a gente tem que entender o seguinte, eu não sou agora, no tempo presente, que eu era 1 ano. Exatamente. Há 2 anos. Aí tem gente que fala, nossa, se muda pra caramba. Eu falei, que bom, né? Graças não se entra 2 vezes no mesmo rio. Que bom que eu tô mudando, porque a ideia de ser uma estátua é criar pó. E não serve para nada. 7 anos, todas as nossas células são totalmente renovadas. Em 7 dias, todas as células do nosso intestino são totalmente renovadas. Então a gente está sempre renovando. Existe hoje a neuroplasticidade cerebral, né, que antes não pensava-se nisso, né, para você construir um novo caminho e fazer o processo de cura, né? E quando a pessoa entra num trauma de estimação? Já ouviu falar de trauma de estimação? Então a pessoa tem aquela dor. A gente veio até no carro conversando sobre isso, né? A pessoa tem aquela dor, tem aquele trauma, e ela não pode largar aquilo é a única coisa que está sentindo. Da paciente que eu estava falando, entendi. Então, isso daí eu tenho a compreensão que esses são traumas que fazem parte da personalidade da pessoa. A pessoa penetrou já. A pessoa pega aquilo. É como se eu pegasse nessa mesa bonita, que pegasse uma faca e fizesse um talho, um buraco mesmo. Pode passar pano, pode passar o que for, pode passar uma tinta, pode jogar uma massa. É o princípio filosófico das coisas que não deixam de acontecer. Nada desacontece. Aconteceu, você tem que lidar a partir do que aconteceu. E quando eu pego um trauma e eu coloco dentro da minha personalidade, eu estou aceitando aquilo. Eu estou trazendo para mim, né, do meu passado, a minha dor, como algo. E não é assim. O ser humano, e muitas vezes fica travado desse jeito. Vem pó, vem um monte de coisa. Você pode crescer, você pode ter uma visão diferente, mas tá lá. E como que se faz? Como que se trabalha com isso? Esse é o grande desafio. Primeiro de tudo, você tem que entender qual é essa dor profunda da pessoa, né? Mas existem algumas pessoas que a dor é tão profunda que ele não consegue acessar essa dor. Olha, eu vou falar para você que existe sim, cara. Existe, tanto que existem muitos transtornos de personalidade, principalmente, que são dores. Eu não estou passando a mão na cabeça do transtorno, não. Transtorno de personalidade, a gente sabe que inicia lá no início, né, a primeira infância, até 7 anos de idade. Tem uma questão genética, mas ela é uma fusão entre genética e compreensão equivocada da vida, onde ela abraça aquilo, isso é meu agora, isso faz parte da minha vida e eu não largo isso, tá? E aí não tem transtorno de personalidade, é a maneira que eu enxergo o mundo.
Não é uma maneira que... não, é o jeito que eu enxergo o mundo. Tanto que você falar, não sei de você, mas quantos bateram no seu consultório, ou entraram em contato com você, falando, viu, é o seguinte, eu tenho transtorno de personalidade narcisista, eu quero cuidar, tratar. Não tem. Não, chega. Mas quando chega, não é narcisismo, ela acha que é. Então, mas normalmente não chega. Mas o narcisista não vai chegar. Por quê? Porque para ele é normal. Aquilo que ele está vivendo os outros, dizia Sartre. Exatamente. Ele falou, não, eu sou isso, não é que eu sou narcisista, eu entendo a vida dessa maneira, essa é a maneira. Então, muitas vezes, esses são alguns traumas que são irreparáveis, entre aspas, porque faz parte agora da personalidade que é impressa, né, imprimida ali nas suas atitudes. E você falar para um cara que ele criou uma compreensão, uma trilha neural, uma conexão neural de que aquilo é certo para você tirar, você vai lidar com o cara com abstinência, o cara, e aí parte do princípio que nós falamos, né, para alguém mudar, a pessoa precisa querer. E eu vou mudar por quê? Sendo que eu tenho ganho sendo assim. Pois é. Se isso dá um sentido na minha vida, na verdade. Então tem traumas que a pessoa agarra como parte da personalidade dela mesmo e não vai. A terapia cognitiva vai ter até uma escadinha que é pensamento, sentimento, comportamento, hábitos, personalidade e estigma. Então o que significa? A pessoa fala, eu sou depressiva. Eu sou, olha aí a personalidade. Quer dizer, um pensamento depressivo se tornou um sentimento, se tornou um comportamento, se tornou um hábito de ser depressivo, e até que isso sim entra dentro da personalidade. Eu sou ansioso. Você não é ansioso, você está vivendo um momento de ansiedade. É igual se fosse assim, você fala, eu sou diabético, eu sou hipertenso. Você pode deixar de ser, né? Você pode deixar de ser. Se você falar, eu sou não, você está. Né? Aí entra o estigma. Então, o que é o estigma também? Algo que interessante. Essa pessoa, vamos supor, a pessoa que está em... Vamos pegar o depressivo aqui, que tem um trauma que se expressa em depressão, aí, o sintoma é a depressão. Ela fala, eu sou depressiva, ela vive como depressiva, ela toma antidepressivo, ela é o problema da família, ela é aquela que a igreja ora por ela, reza por ela, porque ela está sempre mal, o marido não largou dela porque ela é depressiva e tal, e ela tenta mudar. Mas aí tem um estigma, você é depressivo. E o meio que ela vive prende ela nesse meio. Mas como assim você agora quer mudar? Ué, mas como assim você está nesse papo de fazer terapia? Ué, mas como assim você saiu para correr? Ué, mas como assim você quer emagrecer? Agora você está ficando metida, agora você está se tornando... E aí o meio acaba prendendo a pessoa dentro dessa condição, não é verdade? Sim, é verdade. Até uma das coisas que eu gosto sempre tem uma brincadeira, uma dinâmica que eu faço com os pacientes, é a respeito da tentativa, né? A tentativa é uma das coisas mais sem noção que a gente pode ouvir falar. Tentativa não existe. A tentativa... Como assim tentativa? A tentativa não existe. A tentativa é uma percepção equivocada de um sentimento de resposta para aquilo que eu não faço. Vou te dar um exemplo. Posso pegar essa ficha? Pode, claro. Ou melhor, fica com a ficha na mão. Segura ela alta. Tenta soltar essa ficha. Não, você não tentou. Tente soltar. Não, tentar eu não existe tentar. Então. Como você falou tentar, eu soltei. Então, não tentei, soltei. A tentativa é uma frustração, por quê? Ou você solta ou você não solta. Quando você tenta, você está justificando o que você acabou de fazer para mim. Justificar. Não, porque eu soltei, porque você... Não, eu falei para você tentar, eu não falei para você soltar. Ou eu falo, segura a ficha ou solta a ficha. A tentativa, ela não existe. A gente, muitas vezes, o ser humano fica nessa. Eu estou tentando mudar. Ele não está fazendo. Porque ou eu faço e não consigo realizar, eu tenho, naquele momento, não um fracasso, mas eu tenho uma falha naquele momento. E as grandes coisas acontecem, não é na tentativa, é na decisão de fazer dar certo. Só que eu sou reprovado. Até o momento que vai dar certo. Ou eu não faço. Não vou fazer. Quando você chega para alguém e falar, vamos viajar, eu vou tentar ir. Qual a resposta?
A pessoa não vai. O brasileiro tem muito isso, né? Vamos fazer tal coisa. Vamos marcar. Não tem essa, vamos marcar. Nunca acontece. Nunca acontece. Mas eu entendo, compreendo, mas até que ponto tentar é um momento de conforto e a pessoa fica feliz por tentar. Vou dar um exemplo para você. Um jogador de futebol vai bater uma falta. É o exemplo que eu uso, né? Ele bateu a falta, a bola saiu, bateu no travessão e foi para fora. Ele comemora. Todo mundo comemora. Essa bola foi para fora. Por que ele comemorou? Porque, às vezes, a tentativa traz uma sensação de uma liberação de dopamina. Quase consegui, quase deu certo. E a pessoa acaba usando isso como desculpa. Nossa, mas quase deu certo. Nossa, mas quase, mas eu já fiz isso várias vezes e tal, mas não deu certo. E ele acaba ficando numa condição confortável. Mas mas eu entendo diferente. Eu entendo, tipo assim, ele comemorou, mas ele sabe que ele vai continuar fazendo. Ele não vai deixar de continuar tentando. Ele vai continuar até ele conseguir. Porque a tentativa, primeiro que ela quando a gente olha de uma maneira humana, a gente vê que a tentativa é uma resposta para a nossa falha. Eu falhei, então eu estou tentando. Não, a gente não falha. A gente faz até dar certo. A gente realiza seguidamente até dar certo. Ou eu decido que não vou fazer. Por isso que, como as escrituras falam também, o sim, sim, não, não. Jesus fala isso. Ou você faz ou você não faz. Você não fica na tentativa. É muito melhor ver dessa forma. Olha que isso deixa leve as coisas. Porque quando a gente faz, fiz, eu tô tentando, não dá certo. Não, viu, você tá fazendo, e isso é que é importante. Exato. Porque a ideia é não parar. É fazer até acontecer. Os grandes, aqui, por exemplo, o seu trabalho, o que vocês vão fazer não são tentativas. São posicionamentos que vocês estão fazendo todos os dias. E o que tende a acontecer quando algo é repetido? Evoluir, dar certo. Então, mas eu tentei um mês, cansativo. Não, você não fez o suficiente. Porque tudo tem um processo de amadurecimento, né? Tudo tem um processo de que eu vou fazendo, até para eu me tornar maestro de algo. Até eu me tornar especialista. Por que um especialista? Eu vejo, você é um especialista falando sobre o transtorno de personalidade narcisista. Você, em vários momentos, você estudou exaustivamente para entender e compreender. Ou você não faria isso. Você não tentou, você fez o que tinha que fazer. Entendeu? Então, o grande problema das pessoas é que elas tentam, mas essa tentativa é uma desculpa porque elas não estão chegando lá. Então, o detalhe é, continue fazendo até acontecer. Até relacionamentos mesmo, né? Eu atendo muita gente que fala assim, mas ele falou que vai tentar. Não, a gente vai tentar dessa vez, vamos ver se vai dar certo. Quer dizer, a pessoa, vou casar, não, a gente vai tentar morar junto antes para ver se dá certo. Quer dizer, a pessoa está sempre na expectativa do fracasso. Porque eu acho que quem tenta, essa pessoa que tem essa mentalidade de tentar, eu sempre falo que o tentar é a linguagem do fracassado. É a desculpa do fracassado. É o idioma do fracassado. Mas vamos tentar? Não, a gente vai casar, a gente tenta, tá? Se não der certo, você vai para casa dos seus parentes. Quer dizer, você já está entrando em algo já criou, com a porta de saída aberta. Exatamente. E é diferente de uma pessoa que é condicionada, é obstinada, é decidida ao que fazer. Ela pode mudar de rumo? Claro. Ela pode, ela cuida, ela está tão consciente daquilo que ela quer, se ela precisar mudar, tudo bem. Mas ela vai fazer a coisa acontecer. Eu tentei e não deu certo. Não, você fracassou porque você desistiu. Ou você toma uma decisão consciente, fala, não, eu fiz, eu entendi que não era para eu fazer. Eu não me olho como um fracassado. Eu me olho como alguém que fiz, mas não é para mim. É outro caminho. Exatamente. Desistir também é uma sabedoria, né? Porque tem pessoas que falam, eu não posso desistir nunca. Às vezes é um outro caminho, que eu estava tentando explicar para uma paciente minha. Às vezes você desistir da sua profissão, você fazer uma transição, não é um fracasso,
A decisão de desistir também é a sabedoria para ir para o outro caminho. Mas aí esses são os papinhos que muitas vezes que a gente vê aí dos coaching, né? Não tenho nada contra. Tá? Não, nem eu. Mas... eu chamo isso de psicologia de para-choque de caminhão. Porque os coaching tem muitas vezes isso. Não desiste, não sei o que. Você pode tudo. Nossa. Você é protagonista e outra, não tem uma asneira maior do que eu acreditar que eu sou protagonista de tudo da minha vida, porque isso vai me fazer uma pessoa tão egocêntrica, aonde todo mundo tem que servir. Não, hoje eu sou protagonista, amanhã eu sou antagonista, em algum momento eu sou coadjuvante. Você imaginou se um filho quiser ser protagonista dentro de casa, ele vai pôr o dedo na cara do pai e falar quem manda aqui sou eu. Exatamente. Mas ele não entende que ele é protagonista, o pai e a mãe estão ali à frente, ele está ali como coadjuvante, ele faz parte. Então, se no mundo, numa empresa, o cara está lá, não, eu sou protagonista da minha vida, o chefe vai falar, vai ser na rua, seu vagabundo. Concordo plenamente. E é esse negócio, não desisto. Não, por quê? O inteligente olha e fala, viu, calma aí, eu estou fazendo, não estou tendo sucesso nisso, não estou tendo sucesso. Talvez isso me abriu uma outra ideia de fazer de outra maneira. Concordo plenamente. E não vou desistir. Sabe o que eu vejo também? Aquelas pessoas que falam assim, eu sou minha prioridade. Eu sou minha prioridade. Cara, eu não sou minha prioridade. Nesse momento, minha prioridade é você. Tô aqui com você. Tem momentos que a minha prioridade é minha mulher. Ela tá chorando, tá doente, tá feliz, tá alegre, tá precisando de mim. Tem momentos que a minha prioridade é minha filha. Tem momentos que a minha prioridade é meu paciente tá na minha frente. E tem um momento que eu sou a minha prioridade. Pô, me cuidava pra academia, fazer as minhas coisas e tal. Então a gente vive também hoje numa sociedade que temos um narcisismo aí embutido, cultural, que as pessoas se comportem, né? De uma forma, eu agora só quero saber de mim. Como assim? Não, eu não quero só saber de mim. Eu quero cuidar de mim para mim poder cuidar do outro, para mim poder estar bem para o outro, né? Então a gente tem que abrir a cabeça para sair dessas crenças que estão colocando, que estão nos transformando em pessoas egocêntricas, com dificuldade de relacionamento, sem resiliência para resolver os problemas, sem resiliência para se relacionar, sem resiliência para poder, sem sabedoria para poder resolver as próprias questões, não é verdade? E a coisa parece que, infelizmente, está piorando, né? E não é ser pessimista. Na realidade, a gente olhar, ver hoje o cenário, a gente olha para ver como as pessoas elas se tratam, se respeitam, a gentileza, o cuidado, sabe, o olhar para o outro com, eu não diria nem com um estado empático, porque é complicado dizer que eu tenho um estado empático por alguém que eu não estou vivendo na pele dela, eu não sei o que ela está passando, e se eu tivesse no teu lugar, eu responderia da minha maneira, não da sua maneira. Você não está no meu lugar, tudo bem, se eu tivesse no teu lugar, eu não ia agir como você, porque a gente ser diferente, entendeu? Mas a maneira das pessoas olharem, por isso que eu gosto da ideia, do verbo, o amar não tem nada a ver, quando a gente fala de amor próprio, você tem que ter amor próprio, o amor próprio não é um amor egoísta, onde eu amo para dentro, o amor próprio eu entendo o meu papel, ao ponto que eu entendo que o meu ceder, o meu olhar para o outro, vai fazer com que eu também me ame. Sabe, eu não estou dizendo que você tem que sair, eu estou dizendo que você tem que olhar para esse estado. O amor é um verbo, o verbo é uma ação, é para fora, não é para dentro. É complicado você falar de amor próprio e olhar para dentro. Tá? Então use outro nome, não o amor, porque o amor é a expressão externa, é uma expressão de atitude. E como você ama a pessoa que está ao teu lado, ao teu redor, ao seu próximo, é olhando a condição dela. Tanto que quando você trabalha com pessoas, com pacientes clientes que estão com um problema de existencial, vazio interior, um dos processos de trabalhar isso, de ressignificar as suas dores, é colocar ela para fazer um trabalho humanitário. Ela visitar um hospital com uma criança com câncer, um asilo de velhinhos, porque, poxa, eu tô com vazio existencial, eu vou nesse lugar, Alex, não parece meio
paradoxal. É exatamente essa a ideia. É a partir do momento que a gente sai da gente, a gente tira o olhar egoísta da minha dor, eu passo a entender a dor do outro. Eu começo a entender e falar, poxa, não é comparar a dor, mas essa pessoa está sofrendo e a minha é tão pequena, por que que eu tô? Aí começa a me trazer sentido para a vida. Aquilo que Viktor Frankl enxerga como propósito maior, aliviar a dor do outro. É no meio de uma circunstância terrível, eu acolho a minha dor e eu começo a cuidar do outro. Exatamente. E isso, cara, isso é beleza. E quando nós, dentro de um relacionamento, existe essa compreensão, tem, esses dias, achou um post, eu achei muito interessante, né? Um videozinho de um cara com 99 problemas e a mulher com um problema. Ah, eu vi. Ela encosta no cara e dá sem problemas com ele, mas a mente dele aquieta. Por quê? Porque todo homem precisa disso. O homem, eu falei no podcast passado, né? Eu falei, o homem, ele, a partir do momento que ele sabe quem ele é, ele encontrou, ele chegou na sua plenitude, vamos dizer assim, o que lhe falta para fechar com chave de ouro é esse poder do encostar. E encostar, não estou dizendo você pendurar na mulher, não. É poder saber que ele tem alguém para caminhar com a vida dele. Para estar ao seu lado. Uma cúmplice, uma parceira. Isso gera no homem. O homem que tem isso, vive a maior riqueza. Mas desde que ele saiba se comunicar, ele saiba viver, ele saiba olhar para aquela mulher, entendendo suas dores, os seus medos, e ainda que ela tenha apenas um, e ele tenha 99, ele vai acolher a dor dela. E o acolher é a expressão do amor. É a expressão do amor. Eu posso estar com 99, mas eu vou acolher aquilo que está do lado de fora. E isso é amor próprio para mim. É verdade. E isso é amor próprio. Tanto que a Bíblia em Efésios, Paulo vai dizer... Paulo, que era um estoico também, né? Paulo vai dizer assim, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela. E aí você tem a resposta da mulher. Mulheres, sejam submissas aos vossos. Submissa não é estar debaixo do marido, ou seja, sustenta essa missão do sacrifício. Né? Ser submissa é debaixo da missão. O homem se sacrifica, mas aquela mulher acolhe esse sacrifício desse homem também. E renuncia, e está junto. Está junto, é aquela mulher que vem dar um abraço no cara quando ele chega do trabalho, que dá um beijo nele, que abraça ele à noite, que fala, meu amor, vai lá, eu tô contigo, tamo junto. Quer dizer, isso é a mulher que ela está apoiando a missão do homem. O homem não se sente solitário, incompreendido. Agora a pergunta que fica é, onde fica a química nessa história? Nisso. A química, a hora que você tem esse ápice desse amor, dessa evolução junto, eu acredito que a química vai ser muito maior. Exatamente. E aí faz sentido, porque a química ela é baseada na compreensão dos dois, da vida. Não algo passageiro, momentâneo, rápido, de final de semana. Né? Não é isso. Então, é saber aprofundar, né? Eu acho que está faltando muito. As pessoas estão com medo. Você percebe isso? Que as pessoas estão com medo de relacionamento? Sim. Com medo de se relacionar? Mas esse medo ele tem a ver propriamente. Você fala com um psicanalista, o psicanalista não vê outra coisa, né? A não ser por trabalhar muito com o inconsciente, é a única coisa que a gente vê, o que limita. O medo é um sistema, é um processo normal na vida de todo ser humano. O medo tanto que o nosso sistema inibitório, ele cria essa falsa percepção do desconhecido, ou uma percepção real do desconhecido, para que a gente fique sempre alerta, né? Para que o nosso sistema de fuga venha no momento rápido. Então é tudo um preparo para que a gente esteja alerta a qualquer situação de risco. Mas o medo, quando ele se torna psicopatológico, ele ele sai dessa esfera, vamos dizer, genética normal, ela entra para o campo da dor. Porque é mais fácil você viver um inferno desconhecido, né, um inferno conhecido do que um inferno desconhecido, né, Então a ideia da gente muitas vezes
carregar dentro de relacionamentos medos, ou as pessoas não se envolverem por conta de medo. Eu recebo sempre nas caixinhas de pergunta, né? Porque o medo de dar certo, medo de não sei o quê, medo de tentar, medo de não sei o quê. Eu falei, tudo bem, medo de dar errado. Eu falei, já tá dando errado. Porque você já tá com medo, você já aplicou o medo. É verdade. Então o medo, ele tem a ver, sim, com coisas que precisam ser tratadas. E se não tratou, vai transferir, é o que vocês falaram, deram o lindo exemplo de vocês. Os problemas, as dores que você carregavam, que ambos carregam, ou que carregaram no momento mais forte, mais pontual, em algum momento vocês tiveram a falar, vou ter que lidar com esse medo. Eu lido sozinho, que achei muito bonito da parte de vocês, ou a gente lida junto. Lida junto com isso. E dividir as cargas é bem mais fácil, né? Que é o suportar um ao outro e tá aí sendo suporte e ajudar. Exatamente. Mas isso e infelizmente a gente tem... E as pessoas estão assim, né? Entrou qualquer sinal, porque elas estão com a defensiva levantada. Qualquer sinal, eu tô fora. Mas nunca é consciente. Nunca. E nunca é sobre o outro. Exatamente. Nunca é sobre o outro. E o inconsciente coletivo está mais com medo? Está. Tá. Então isso geral. reverbera. E o inconsciente coletivo está mais com medo por conta da sociedade que a gente está vivendo. Porque o inconsciente coletivo é construído baseado na nossa cultura, baseado naquilo que a gente tem, ou de depravação ou de elevação moral. Então, o consciente coletivo hoje, quando você vê numa novela que o cara olhou e está torcendo pro cara que trai a mulher ficar com a mulher, o consciente coletivo está sendo alterado por conta de informação cultural do dia de hoje. Vai entrando no inconsciente. Vai entrando. E a pessoa vai encontrando aquilo como verdade. Mas música não interfere. A novela não interfere. Filme não interfere. Ele tem que ter muita cabeça fraca. Uma pessoa que fala um negócio desse, ela não tem compreensão do que o poder de uma conversa, o poder daquilo que você ouve, daquilo que repetidamente é construído no teu cérebro, vai levar você a fazer. Vai entrar numa engenharia social, né? Exatamente outra. Cultural. É aquela coisa, é o cara que ele tem 3 amigos. 2 deles é casado e um é curtição, é zoeira. Esse cara, toda vez que ele se reúne, só os 4 tá falando, cara, tô catando mulherada, tô pegando a mulherada, e tô saindo com uma, tô saindo com outra, tô saindo com outra, tô saindo com outra. Isso vai fazendo parte, vai mitigando a mente dos outros. De repente, os outros... mas os outros, por estarem dentro disso, de 2 uma, ou eles tiram, eles saem de cena, ou eles começam a comungar com a ideia, porque afinal de contas o cara é gente boa. Pô, mas o cara tá curtindo, eu tô lá tendo que aguentar, minha mulher eu amo e tal, mas muitas vezes ela é insuportável, e o cara... Então, vai trabalhando, ele vai construindo aquilo. E não adianta, né? Para mim, eu já tenho por claro, viu, Sérgio? É o seguinte, esse negócio de dentro de um processo de relacionamento, de início, principalmente no começo. Mas ele disse que me ama, ele mandou flores, ele gesticulou, ele mostrou, ele fez movimentos de amor em direção a mim. O meu conselho, não escute nada, não veja nada, fique cega. Veja o que ele faz. Além do que ele faz, veja com quem ele anda. Concordo plenamente. Por quê? Porque uma coisa é o processo de campanha eleitoral, agora a gente está vendo a campanha eleitoral, né? De tudo que é lado. Esse processo de campanha eleitoral para ganhar o voto daquela mulher, para aquela mulher vender, falar, não, poxa, é isso que eu quero, é esse homem que eu quero. Ele vai fazer de tudo, vai falar de tudo, vai mostrar, vai até agir muitas vezes de uma maneira diferente. A gente sabe que e tá tudo certo, faz parte da dança do acasalamento. E tem muitos transferes que carregaram isso, né? Só que, se quer ver um cara, é o seguinte, entra na rede social do cara, veja quem são os amigos. Não tem essa ideia, o cara tá num bar, tá num lugar lotado de gente, tudo na bagunça, isso, aquilo, ele vira pra mulher e fala, não, mas eu sou diferente deles. Mentira, porque o homem é um ser tribal. O homem só anda com igual. O homem, eu sempre conto esse exemplo. Rapaz, um homem deixa de falar com o outro porque um é Palmeiras, outro é São Paulo. Porque um torce para um time, outro torce para o outro. Fala, não, aquele cara lá é do outro time. O homem, ele só anda com iguais. O homem, a mulher é diferente. A mulher é um ser social. Por exemplo, uma mulher tem uma amiga
que trai o marido. Ela chega para essa amiga e diz, olha, não faz isso, seu marido é um cara legal, um cara trabalhador, um cara não sei o que e tal, mas ela continua sendo amiga. O homem jamais, se ele não trai a mulher dele, se o amigo dele tá traindo a mulher, ele chega para esse amigo e fala, ou tu para de fazer isso, ou tu deixa de ser meu amigo. Se o cara não usa droga, ele não tem nenhum amigo que usa droga. Porque se ele descobre e fala, cara, tu para de fazer isso, tu não é mais meu amigo. Se ele tem um amigo que vai na prostituição, que vai em puteiro, sei lá, cara, ele se afasta desse cara. Se ele tem um amigo que tem um grupo de WhatsApp de pornografia e coloca ele sai desse grupo e ele deixa de ser amigo desse cara. Porque o cara só anda com iguais, um homem só anda com iguais. Então, se você quiser conhecer um homem, você tem que conhecer os amigos dele. Aí o cara vê com esse papinho furado. Não, mas é só meus amigos que fazem. Eu não faço. Mentira, cara. Mentira. O homem deixa de falar com o outro por causa de time de futebol, por causa de gosto musical, por causa de política. Ainda mais por causa dessas coisas morais. Então, e o homem tem muito essa questão de proteger a moral dele. Então, se ele tem um amigo que tá... Tem não, né? Se tem um grupo ali que faz algo errado, ele está inserido, ele comunga com aquilo. O homem não anda. O homem se afasta. Ele rejeita. Então, é importante até esse papo, né? Claro, sem querer excluir você, meu amor, mas de dois homens falarem isso, porque hoje tem essa ideia, né? De que homem não presta, não existe homem de valores, não existe homem com moral. Isso também é uma mentira. Então é importante dois homens estarem trazendo isso na mesa aqui, né? Para que as mulheres vejam que existem homens de valores, né? E existem homens que têm essa consciência moral. Mas é porque hoje cada vez mais está muito escasso, né? Como vocês comentaram aí, homens que estão com 40 anos de idade morando com as mães, e hoje tem crescido muito o número de homens imaturos, né? Então, aí você vai acreditar que jeito? Ou a menina sofreu um trauma em relação ao pai e ela projeta esse trauma em todos os homens, que eu acho que é o mais comum, né? Exato. Então, é ir contra tudo isso, né? Fazer terapia e se curar de todo esse processo. Exato. Mas são poucos, né, que são realmente... Eu além de comungar com aquilo que você falou, eu acredito que homens mesmo... existem homens e homens, né? Existem homens que eles sabem daquilo que eles querem, eles sabem onde eles querem chegar, e não é porque ele não se mistura, é que não faz sentido para ele. Com certeza. Uma vez perguntaram para mim, né, uns amigos, eu tenho muito amigo da minha área, e psicólogos, médicos, e isso, aquilo, e alguns solteiros, e nesse período que eu tô tranquilo e tal, e os caras, não, vamos sair e tal, e daquilo. Eu falo, eu gosto desses caras é gente boa, mas eu não comungo com algumas... Vamos falar sobre saúde, todos eles serão da certificação do Dr. Ítalo, né? Então a gente criou um grupo lá em Sorocaba, então tem um grupo de profissionais. Alguns deles são solteiros, e tudo bem. E seria tudo bem eu ir também. Só que para mim não faz sentido. Então eu não me encaixo nisso, não porque eu tô querendo ser melhor, porque não faz sentido. A gente só faz as coisas que tem sentido pra gente. Eu comentava com alguém um tempo atrás, falei, eu não vejo sentido num final de semana, por mais que achem para muitos seja normal, sentar num boteco, tem que seja, tá lá aquelas mesas do lado de fora, mesmo que seja para uma conversa saudável, tudo bem para quem gosta, mas para mim não faz sentido. Sabe? Então, é o que você falou. Se não faz sentido para mim, o que eu vou estar lá? O que eu vou estar lá? O que eu vou fazer lá no meio? O que eu vou fazer com conversar com coisas que não tem nada? Então, o homem, principalmente, mas eu acredito que é o homem que começa a buscar um posicionamento consciente de quem ele é. Porque o homem que ele é, que tem um monte, né? Que são uns Maria vai com as outras... que vamos beber, vamos isso, vamos aquilo, e tá casado, não importa. Ele não se importa em fazer, se o cara tá traindo ou não, porque é do estirpe dele, ele vai continuar fazendo do mesmo jeito. Mas tem homens que eles nunca vão. Eles não vão se esgualar, como tem mulheres. A gente chama muito, e fala muito sobre isso, homens e mulheres de alto valor. A gente vê tanta gente falando, não, eu sonho em encontrar uma mulher de alto valor, um homem de alto valor. Viu? Então... mas tudo que eu vejo é podre. É aquela velha história. É aquele
aquela pessoa que trabalha no pomar com uma cesta. Eu gosto sempre de usar essa ilustração. Imagine um pomar enorme, cheio de aquelas maçãs, coisa mais linda do mundo. E embaixo de uma delas, um cesto, cheio de maçã podre. E elas se olham e falam, nossa, só existe maçã podre. Só existe maçã podre. Uma tá fedendo, uma tá machucada. E aí uma delas olha e fala, não, tem algo errado. Não, todas não são podres. Dá uma olhada para cima. Na hora que ela olha, ela vê aquele pomar lindo com aquelas maçãs. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está num meio onde a gente tem dado muito errado, a gente tende a pulverizar, acreditar que todo mundo é igual. Bastou você ter um comportamento de mudança, de olhar para cima, você sai do seu ambiente. Não é o seu ambiente ainda, mas é um lugar que você pode alcançar. Você olha e fala, viu? Então, os homens não são todos podres, não são todos homens sem valor. Tem homem sem valor, mas o homem sem valor está tudo no mesmo cesto. E o homem de valor, não adianta você querer encontrar um homem de valor num cesto. E quais são esses cestos? As baladas, as bagunças, as bebedeiras, de rede social, entendeu? De relacionamento. Claro. Então lá tá o cesto. Sai desse ambiente. Vai para um outro ambiente, vai para um outro lugar. Olha, tira a sua visão daquilo que é normal para você. Aí você vai falar, opa, mas essas pessoas, elas não estão olhando para baixo. O nível que elas olham, e quando eu falo nível, eu não estou falando nível de finança, não. Estou falando de questão ideal, princípio, propósito, questão cognitiva de como eu olho para a vida, de propósitos. Então, essa pessoa que ela está se preparando, ela está olhando para outra pessoa que está se preparando. Ela não está olhando para uma maçã podre. Exatamente. Ela não está olhando para alguém que só quer. Então, um conselho que eu posso dar, né? Se eu posso dar um conselho para as mulheres não é o seu, o problema não é com você, o problema não é o seu dedo podre, o problema muitas vezes é o que você permite que esteja ao teu redor. É você parar de olhar onde você está olhando. Porque eu acho hoje, sinceramente, que um homem que está num aplicativo de relacionamento, ou esse cara, ele só quer sexo, ou ele é muito ruim. Por quê? Porque um homem de alto valor, ele não tem nem tempo para entrar em app de relacionamento. Cara, porque isso demanda um tempo gigantesco. O cara tá trabalhando, o cara tá estudando, o cara tá produzindo, o cara tá projetando o futuro dele, o cara tá fazendo faculdade, pós-graduação. Ele tá no outro nível, não tem nem tempo físico para estar ali nesse lugar. E eu acho que a gente tem que... E tem gente hoje aí criar essa crença. Mas se eu não entrar no aplicativo, aonde que eu vou arrumar alguém? Mas se eu não for pra balada, onde que eu vou arrumar alguém? Cara, você não precisa ir a lugar nenhum. A Bíblia diz algo muito legal. Chega até você, né? Chega, né? A Bíblia diz, mulher valorosa, quem a achará? Cara, quem a achará? Ela é mais preciosa do que um diamante escondido. Quer dizer, uma mulher valorosa, cara, ela não tá em qualquer lugar. O cara tem que ralar para chegar. Tanto que quem fala isso é Salomão, né? O livro de Provérbios é interessante, que ele é um ensinamento de Salomão para o próprio filho, ensinando esse filho a ser homem. Então, o livro de Provérbios é Salomão ensinando valores masculinos para o seu filho, né? E no final, capítulo 31, o prêmio qual que é? A mulher de valor, mulher valorosa, quem achará. E eu gosto do final do livro de Provérbios que diz assim, o seu marido, olha só, ele distingue a mulher e fala assim, está no meio dos príncipes, está no meio dos sábios, e ele elogia a mulher dele. Quer dizer, ele é um cara de alto valor, que está no meio dos sábios, mas mesmo assim ele encontrou uma mulher que ele elogia. Cara, isso é um desenvolvimento, é algo que a gente precisa voltar hoje. É verdade. Né? Trabalhar a masculinidade para que o homem possa encontrar uma mulher de valor. E a mulher precisa entender que ela é achada. Ela não procura. Quando a mulher vai procurar, ela já saiu da posição dela. Uma mulher de alto valor, ela é encontrada. É uma coisa que você falou no outro podcast que eu assisti, que eu concordo aqui, que quando o cara encontra uma mulher de alto valor, ele não larga essa mulher, não. Ele vai pra cima, ele fala, não vou deixar outro
Outro leão chega perto dessa mulher. Não vou dar espaço. Ele pega, ele quer relacionamento, ele assume essa mulher, ele quer casar, ele projeta a vida financeira para poder ter um relacionamento com ela, para poder alugar uma casa, para poder fazer a vida, porque ele encontrou uma mulher de alto valor. Aí quando o cara fica, não, sabe o que é que eu tô confuso? Não, sabe o que é? Que o meu momento não é bem esse. Quem sabe lá na frente, a mulher às vezes até acredita que esse cara tá falando a verdade, mas ele tá enrolando ela, né? E outra, ele vai escravizar ela. É verdade. Se ela não tiver uma consciência de quem ela vai ficar escrava. Ela vai ficar ligada a ele emocionalmente por algumas coisas, talvez por momentos que eles viveram, e ela vai ficar ali, sempre criando uma má esperança. Essa é a esperança pejorativa. Cristo, ele é a nossa esperança em muitas coisas, na questão do reino vindouro e toda aquela coisa, já como você citou, mas existe a esperança pejorativa. É quando dentro de um relacionamento tem um cara que não quer saber de nada, mas ele vai alimentando uma esperança que vai destruindo essa mulher, vai escravizando essa mulher. Vai mas chegar a um mulher ponto... de valor, ela não vai aceitar isso. Vai chegar no ponto que ela fala assim, não, isso eu não quero pra mim. Exatamente. Eu enxerguei até o ponto, aquilo que eu precisava ver e acabou. Não é assim, não é isso que eu quero. E aí você aguarda chegar a pessoa... Mas a mulher de valor, ela passa por esses dois processos, né? Ou ela, se construindo, ela chega e ela fala, viu, você, como você falou, doutora, não tem sentido o nosso relacionamento. Cara, segue a tua vida, eu vou seguir a minha. Ou, tá enrolando? Tchau. Mas tem também a mulher de valor que ela não permite que esse cara nem chegue. Ela bateu o olho, não faz sentido. Porque para ela a questão de valor não é aquilo que ela enxerga. Não é só a aparência física. Não é só aquilo que ele fala. Tem coisa... Eu sou categórico em dizer, e pode parecer até meio besteira. Eu entro em processo com algumas mulheres para trabalho, para desenvolver ali o desenvolvimento pessoal. Eu falo o seguinte, você tem que sim. Freio de avanço, tem que saber o que você quer, tem que saber aquilo que você vai permitir no primeiro, segundo relacionamento, não sei se os primeiros encontros. Você tem que ser diferente de tudo. Mas você não faz como uma forma apenas para angariar, para trazer o cara. Você faz porque você é. São os valores seus. E não importa quantos não você tem que dar. Não importa se o cara é bonitão, isso aqui, mas eu vou perder a oportunidade. Perde a oportunidade. Porque isso não é oportunidade. É o livramento. É o livramento. Entendeu? Então tem muitas... Tudo isso passa, né? Tudo vai ficar, são os então, valores. Esse tipo de coisa, eu gosto sempre de salientar, falar, olha, o que é a normalidade entre as mulheres? Fazendo o primeiro encontro, segundo encontro, o que é? Você quer ser diferente? Primeiro de tudo, você tem que ter por concreto, por certos para você. Eu não vou fazer igual. Mas posso perder. Perde. Na vida nem tudo é sobre ganhar. Exatamente. Na vida, se posicionar. E na vida nunca é sobre tudo, a gente ganhar sobre todas as coisas. Essa é uma visão hedonista, onde tudo tem que ser por prazer e por ganho. Não. A vida a gente vai ter ônus. E a hombridade e a mulher de valor entende que o meu ônus de repente agora ter que ficar sozinha é porque eu estou me construindo. Então tudo bem. O ônus do homem em se posicionar, em não ter amigos, em alguns amigos, obviamente que a gente precisa de amigos, mas amigos que podem direcionar ele para tendenciá-lo a algum lugar, ele fala, não, eu vou ser só. Eu ainda confio mais num homem só do que um homem lotado de outros amigos. Até porque conselheiro, a gente tem que ter 1, 2. Concordo. E olha... Concordo. O homem que vai na cabeça sobre a mentalidade, o pensamento da maioria, porque a maioria não é a voz de Deus. Agora, você não acha também que hoje, essa questão da masculinidade, eu vejo um pouco isso, um pouco não, muito dentro do relacionamento. A mulher acredita que não existe homem legal, não existe homem fiel, não existe homem de valor e tal, então ela baixa o sarrafo e ela começa a aceitar tudo. E isso coloca um homem numa posição confortável de não amadurecimento? Porque, por exemplo, um exemplo, antigamente, vamos lá,
O cara, para namorar uma menina, ele tinha que ir lá na casa do pai da menina e falar, olha, eu quero namorar sua filha, o senhor deixa eu namorar sua filha? E o pai falava, cara, você vai namorar minha filha, mas se zoar minha filha, eu te dou um... tu vai, você vai, cuidado lá, você tá mexendo com a minha filha e tal, não sei o quê. Né? Então, ó, minha filha é para casar, minha filha é da menina para você. Então, assim, existia todo um processo de compromisso que era assumido, né, para que a pessoa pudesse ter um relacionamento. E o cara, o que o cara ia fazer? O cara arrumava um emprego, o cara ia casar, o cara queria construir família, ele tinha esse direcionamento. Né? Hoje em dia, não. Então, a mulher aceita um cara sem emprego, um cara que não tem responsabilidade, um cara viciado em pornografia, um cara violento e tal, porque ela acredita, o tomate podre, acreditando que só tem ali, e aí isso coloca os homens numa posição confortável. Não precisa amadurecer, porque a mulher aceita qualquer coisa. Você consegue perceber isso? Consigo, né? Mas isso, infelizmente, desde que mundo é mundo, a gente vê esse tipo de coisa. É uma questão antropológica. Quando as pessoas, e a gente só fazendo um paralelo, as pessoas elas estão vivendo e elas têm uma rede de apoio, a tendência, né, é diminuir a energia. Tem um cara que eu gosto muito, não me recordo o nome dele agora, ele falou algo uma vez que me deixou pensando um mês. Ele falou o seguinte, a mulher foi criada para ser feliz. O homem não. E eu falei, mas que... Olha só. Eu vou ficar pensando mesmo. Olha. E aí esse cara, eu falei, mas que... Agora tudo faz sentido. Pra sofrer. Mas olha isso, olha a condição que ele cria. Ele falou o seguinte, ele é um antropólogo muito famoso, eu não lembro o nome dele agora. E aí ele diz o seguinte, ele fala, a mulher, uma construção psíquica dela é chegar num momento de acolhimento, onde acolhimento, no ápice da energia feminina, ela consegue sentir a plenitude da felicidade. Uma mãe, uma mulher, onde tem lá a sua casa, as coisas estão acontecendo, por mais que não esteja tudo perfeito, mas ela consegue ter a felicidade. Mas o homem não foi feito para ser feliz. Por quê? Porque a condição de felicidade traz o relaxamento. E o homem, a condição do homem é desbravar. Toda vez que um homem entra na condição de contentamento ou de felicidade plena, ele para. E o homem não foi feito para parar. Mas aí não é a felicidade plena, mas ele pode viver feliz. Sim, então aí que ele completa, ele fala, por isso a mulher, ela tem o ápice da conclusão da felicidade, o homem vive em momentos felizes. O homem, se ele chegar a um estado de estou feliz, no modo geral, ele está com baixa energia masculina. Porque o homem, ele tem que ter esse sentimento de desbravador, de proteger. Ele está sempre inconformado. E outra, antropologicamente falando, qual é o papel do homem? É estar em estado de alerta. O estado de alerta é um estado, o quê? Eu não estou feliz, eu não estou triste, mas eu estou alerta. Porque é meu papel proteger minha casa, proteger minha esposa, proteger meus filhos, desbravar, cuidar do alimento, trazer a provisão. Um homem contentando é aquele homem que fica no videogame. É isso. Menino. Uma energia masculina muito baixa, feminina elevadíssima. Então esse contentamento, esse processo, quando ele falou, eu fiquei revoltado no começo. Mas tem total razão. E depois eu fiquei reverberando, eu falei, poxa, mas é a realidade. A felicidade, quando eu olhar, eu sou feliz plenamente, eu baixo a minha energia. Eu não consigo mais fazer as coisas. E a mulher, sim, a mulher, quando ela tá no ápice dela, é quando ela tá feliz. Ela fala, viu, tem meu marido, tem minha casa, não precisa de mais nada. A minha felicidade tá completa. Exato. O homem, se ele tem, ferrou. Eu concordo plenamente. O homem, eu acho que o pior tipo de homem que pode existir é o homem conformado, conformista. E ele coloca a mulher num estado de adoecimento, sabia? De vulnerabilidade. Vulnerabilidade, entendeu? Porque essa mulher assume papéis que não são dela.
Então, isso acontece muito quando a mulher entra na menopausa e o homem entra na andropausa. Muitas vezes os homens eles perdem a energia masculina justamente por essa alteração hormonal. Isso acontece, né? Fala, nossa, meu esposo ele agora está um banana, né? E eu escuto isso, né? Porque eu trabalho nessa área e é justamente por essa alteração hormonal, queda da testosterona, né? E aumento do estradiol. O homem com o aumento do estradiol, ou ele vai ficar muito agressivo ou ele vai ficar banana. Então isso pode vir a acontecer também por questões hormonais, né? Exatamente, então, vai alterar. E é tão interessante que às vezes a Lu fala assim pra mim, ai amor, fica um pouquinho mais na cama aqui comigo e tal. Não, preciso levantar, preciso fazer as coisas, vambora, não sei o que e tal. Não, mas tem que... E às vezes porque esse sentido de que eu não posso relaxar, não é que eu não relaxo, momentos de filme e tal, não sei o quê, mas dentro de mim, cara, tem sempre esse estado de alerta. Então, e esse conformismo é da natureza do homem. É óbvio que você vai abrir mão, tem hora que você tem que fazer tudo. Sua mulher pede pra você, fique em cama. Não é uma ordem, mas uma disposição de você falar, viu? Não, hoje dá. Vou fazer isso. Hoje vou dá. Ficar. Um filho, por exemplo, uma filha, pai, você para na mesma hora que você está fazendo. Isso é uma disposição de atitude que faz parte. Mas a questão é virar isso uma rotina. Aí não dá certo. Exatamente, né? Concordo. E aí a gente tem que repensar nisso, porque eu vejo as mulheres sobrecarregadas e os homens, muitas vezes, cada vez mais negligentes com as questões da casa, com as questões da provisão. Né? Eu brinco que é um monte de leão do Madagascar. Você já viu aquele desenho Madagascar? Uhum. Que é o leão que ficou a vida inteira no zoológico, né? E de repente ele não sabe mais viver na floresta, ele vira um bananão na floresta lá, quer dizer, é um monte de homem que é o leão do Madagascar, quer dizer, é um leão, mas não sabe caçar. Não sabe a sua potência. Né? Não sabe a sua potência. E aí, quando ele entra no relacionamento, ele tá buscando quem? Uma mãe. Tá buscando quem? Quem cuide dele, quem proteja ele. Ele se vitimiza, ele arruma desculpa. Aí precisa de uns suprimentos, precisa de umas vitaminas, né? Precisa, e é por isso aí, olha, você que está assistindo, gente, que papo incrível esse aqui com o Dr. Alex. E é um oferecimento aqui do Viva Nutrition, Mente e Ação. Você que está assistindo a gente, está aí com problema de memória, foco, se falta disposição, está cansada, estressada, precisando ter um vigor, uma renovação. Então, Mente e Ação, Viva Nutrition, para você. O QR Code está aqui embaixo, você pode passar, já garantir o seu. Também aqui no link para vocês aqui embaixo, já pode clicar e comprar com desconto exclusivo para quem está assistindo aqui o nosso Viva Integrativa Podcast. Doutor, que conversa... Eu ficaria aqui... eu recebi uma mensagem aqui do amigo nosso, do Otávio, ele escreveu assim, você vai ganhar um amigo. Foi o que ele escreveu para mim aqui, quando eu mandei a foto, né, o Otávio que nos apresentou. Abraço, Otávio, né, um grande amigo nosso aí do Barulho Mental Podcast. Segue lá o Otávio, Barulho Mental Podcast. Frango, homem do frango, grande amigo nosso. E realmente você ganhou aí um casal de amigos, pode contar com a gente para o que você quiser. Obrigado por essa conversa inteligente, de alto nível, e uma honra ter você aqui. Eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e você deixasse um recado póstumo. Imagina que você está deixando algo aqui para as pessoas na Terra, para que sirva de conselho e de orientação para elas. O que você falaria para essas pessoas? Vamos lá. Ao longo da vida, a gente vive como se a gente tivesse uma armadura. As dores, os medos, as preocupações vão nos revestindo, ao ponto de somente os olhos ficarem do lado de fora. Vai chegar um momento na nossa vida onde a gente está tão carregado, sobrecarregado, que essa armadura começa a pesar. E vai ser a hora que a gente vai entender que a nossa essência, aquilo que somos, não é aquilo que nós temos por fora. Não é as nossas dores, os nossos medos. É aquilo que está dentro da gente. E a melhor forma para se viver a vida é se despindo de algo que não é teu. De algo que muitas vezes
você viveu uma dor, um medo, uma preocupação, uma traição, um sentimento de abandono. Tudo isso é uma pequena história é uma pequena parte da sua história. Não é a sua vida. A sua vida você faz hoje. É abandonando aquilo que te machucou, abandonando aquilo que dói. Mas, Alex, é difícil. Pois é. Como tudo nessa vida que vale a pena é difícil. Como tudo que tem recompensa nessa vida é difícil. Nada nessa vida que realmente vale a pena, como um relacionamento, criar um filho, um grande projeto, vem fácil. A gente precisa chorar, muitas vezes se sentir impotente, mas até mesmo nesses sentimentos a gente cresce e a gente sabe que existe uma força maior. E essa força maior não somos só eu ou você. Existe um Deus no céu que está zelando por nós. A palavra de Deus fala que os olhos dele, os olhos do Senhor estão olhando para a terra. Então, você não está só. Não desista da tua vida. Essa dor não é você. Você não é as suas circunstâncias. Você é além disso. Isso aí. Parabéns. Obrigado, meu querido. Deus abençoe. Obrigado mesmo. Obrigado. E deixa para todo mundo aí seus contatos, suas redes sociais, quem quiser marcar uma consulta aí com o Dr. Alex. Bem, o meu é entrar na minha rede social, né? E tem o meu site, www.alexandradepsi.com.br. O Instagram é a mesma coisa, só que sem o www. Né? E estou aí à disposição, o que eu puder ajudar. Combinado. Todas as redes sociais do Dr. Alex está aqui embaixo. Gente, que papo incrível. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu espero que este papo possa elevar aí a nossa consciência. E nós agradecemos demais, né? Muito. Foi muito aprendizado. Muito aprendizado. Não deixe de nos seguir aqui embaixo. Tá? É de graça, gente. Não dá choque apertar esse botão. Então se inscreve aí, deixa aqui embaixo seu comentário. O que você achou. E oferecimento Viva Nutrition, Mente e Ação, QR Code aqui, para você já conseguir, já levar aí o seu e já garantir com desconto aqui embaixo também. Gratidão, as nossas redes sociais também já estão aparecendo. E eu vou ganhar o meu, né? Esse é seu, lógico. Esse aqui é seu. Vou fazer propaganda. 2 pela manhã. Aí, né? a doutora não deixa... pode tomar depois, mais tarde, porque ele tem uma concentração, mesmo que pequena, de cafeína. Então é importante você tomar pela manhã para não ficar antes do café da manhã. Não, você pode comer e tomar, sem problema algum. Tá bom. Então aí você tem mais força, disposição, coragem, ânimo. Viva Nutrition, Mente e Ação para vocês. Doutor, obrigado. Gente, muito obrigado. Até o próximo podcast. Paz e prosperidade. Até mais. Tchau.